O tema do momento, na mira do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, no Brasil e no mundo. Como assegurar confiança nas redes em um ambiente pleno para inovação, liberdade de pensamento, opinião e informação. O leque de oportunidades e possibilidades está em aberto. Começa agora o segundo painel do dia sobre regulação, que abordará o tema regulação de plataformas, o desenho da confiança. E para moderá-lo, eu gostaria de convidar ao palco Samuel Possebon, diretor-geral da Beyond Law Consulting. Convidamos para debater o tema Henrique Faulhaber, membro do Conselho CGI. Cristiane Sanches, líder do Conselho da Abrint. Paulo Renan da Silva Santarém, doutorando em Direito, Estado e Constituição da UNB. João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Orlando Silva, deputado federal na Câmara dos Deputados e relator do PL 2630 de 2020, que ele está a caminho, daqui a pouquinho estará aqui junto conosco. Teremos espaço para perguntas ao final do painel. Bom painel a todos. Podem se sentar, se acomodar. Só fazer um reparo, eu ainda não sou tão importante assim para ter uma consultoria que termina com um consulting, tá? Eu sou editor da Teletime, publicação especializada em telecomunicações, acompanhando esse evento como jornalista há alguns anos já, mas fico muito honrado pela oportunidade de estar aqui moderando esse painel com vocês. Já aprendi a lição, tudo bem, o ano que vem eu venho com a cabeça raspada e com algumas frases de efeito para ver se eu consigo a mesma plateia do Karnal. Esse ano não foi possível ainda fazer isso, mas vamos lá, vamos tentar fazer um pós-doutorado em filosofia para o ano que vem, quem sabe eu consigo. Obrigado pela presença, obrigado pela mesa. A gente tem um grande desafio pela frente, que é transpor esse tema da regulação de plataformas, a questão da desinformação, as políticas digitais para a realidade dos provedores que estão na ponta do serviço, na ponta da linha, entregando a internet, que, afinal de contas, é o objeto hoje de discussão mais intensa e mais complexa quando a gente fala da questão regulatória, das questões das políticas públicas. Então, esse painel tem justamente esse desafio, né, de fazer esse debate todo que a gente tem acompanhado. Quem vive o dia a dia de Brasília sabe que esse é um tema super relevante, mas fazer sentido para vocês que estão entregando os serviços e estão procurando entender de que maneira que vocês se inserem no ecossistema das políticas públicas de internet, da regulação do ambiente da internet, e de que maneira que vocês podem ser afetados por tudo isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode começar essa discussão justamente refletindo sobre o que está se buscando, né, e qual que é a preocupação que se tem nesse momento. Como o deputado Orlando Silva ainda não chegou, daqui a pouquinho ele vai chegar, a gente vai começar pela nossa maior autoridade na mesa presente. Eu falo com um certo tom de brincadeira, porque eu conheço o João há tanto tempo que às vezes é difícil eu me referir a ele como a nossa maior autoridade aqui. Mas o João é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, é a pessoa hoje responsável justamente por pensar essas políticas públicas para o ambiente digital. Então, eu te pediria, João, para você começar a tua intervenção dizendo o que pensa o governo sobre a regulação do ambiente digital, sobre a regulação de plataformas e qual que é a prioridade de vocês nesse momento. Obrigado, Samuel, obrigado, Cris. Em nome da Cris, queria agradecer também a Abrint pelo convite e saudar aqui Paulo, Henrique, meus colegas de mesa. Eu acho que nós temos que dividir essa resposta em duas. A primeira é, ambiente digital,
regulação do ambiente digital, putz, é uma miríade de temas. O governo está estruturando um comitê para políticas públicas no ambiente digital que vai reunir 17 ministérios. 17 ministérios porque hoje são 17 ministérios que têm temas do digital como temas centrais na sua agenda. Talvez se você olhar os 37 vão ter algum tipo de ação no digital, mas você tem hoje 17 com secretarias ou esforços muito significativos nesse âmbito. Então, essa parte, digamos, de uma agenda estratégica, de pensar, olhar para os 4 anos, de olhar para o desafio de como é que você materializa uma estratégia integrada do digital, isso está por vir, tá? Então, é como se fosse o seguinte, a primeira resposta para você é aguarde, cenas do próximo capítulo. A segunda é o que estamos fazendo agora. E acho que o que estamos fazendo agora tem muito a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro, o que aconteceu no ataque nas escolas, e com a agenda do Congresso Nacional em relação ao PL 2630, que é um PL sobre serviços digitais, mas pensando muito na moderação de conteúdo e nos esforços de, vamos dizer assim, de utilização, garantia de direitos para os usuários das plataformas digitais. E aí, o esforço nosso foi colaborar para o projeto 2630, levar contribuições que dessem a ele um caráter mais estrutural, que pudessem garantir liberdade de expressão e equilíbrio com outros direitos, pudessem pensar como é que você faz com que ilegal offline continue sendo ilegal online, e como é que você trabalha isso como um primeiro passo estruturante. O que eu quero dizer? Não adianta nada a gente aprovar um PL que ele não dê um primeiro passo na organização da ação do Estado no sentido de garantia de direitos. E é por isso que as nossas contribuições foram nessa direção, depois a gente pode explorar isso um pouquinho mais. Obrigado, João, por essa pincelada. A gente vai explorar alguns desses pontos, como você colocou, mas aí eu queria trazer para a realidade do que a gente já tem hoje, né? E quando a gente olha o ambiente da internet, a gente tem um personagem que é um personagem central há muitos anos, né? Que é o Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet é um modelo, eu brinco que é uma jabuticaba brasileira, mas na verdade é porque foi um modelo exemplar no mundo de como você pode fazer uma gestão do ambiente da internet com uma estrutura multiparticipativa, em que você tem participação de governo, participação da sociedade civil, de empresas. Ele não é um regulador, né? O Comitê Gestor da Internet, Henrique, não tem o papel de regular, mas tem o papel de alguma maneira, orientar e trazer boas práticas para o funcionamento da internet. Eu gostaria que você falasse um pouco justamente sobre esse papel, como que você vê esse papel inserido nesse debate que a gente está tendo agora sobre a regulação do ambiente digital e o que o exemplo do CGI pode ser, em que o exemplo do CGI pode ser aproveitado para uma política que vá ser estabelecida ainda de regulação desse ambiente da internet. Obrigado aí pela pergunta, Samuel. Quero agradecer também a Cristiane e falar com meus colegas de mesa aqui, com o Paulo e com o João. É a primeira vez que eu venho aqui no evento da Brint, mas eu tenho uma história profissional. Eu lá no CGI, eu represento o setor empresarial e eu comecei praticamente a minha vida empresarial com provedor de acesso. Eu tive um dos primeiros provedores de acesso do Brasil, lá no Rio de Janeiro, lá para 95. Agora, respondendo estou feliz por estar aqui. Respondendo a tua pergunta, o CGI é um exemplo único, e vamos dizer, exemplo, inclusive, para o mundo, desse debate multissetorial sobre a internet. Começou primeiro discutindo as questões de infraestrutura e depois, já de algum tempo para cá, entrando em alguns aspectos regulatórios que vão além da camada de infraestrutura, né? Eu acho que nós temos reunido o grupo de regulação de plataformas que eu coordeno desde 2020. Esse tema vamos dizer, já estava circulando no CGI como importante para discutir, mas a gente se dedicou mais tempo de 2020 para cá. A gente organizou seminários internacionais e nacionais para discutir, vamos dizer, de forma bem aberta, como é que uma regulação ou algumas medidas poderiam ser tomadas pelo conjunto de atores envolvidos no ambiente de internet, de forma a minorar alguns problemas que vieram crescendo, né? Desde que a gente instituiu o Marco Civil da Internet em 2014, que era uma realidade tão diferente e que a gente não podia ter ideia de como que para falar particularmente de um pedaço do mercado, como é que as redes sociais e os serviços de internet
poderiam influir no debate público. Então, a gente está debatendo sempre o aspecto relacionado a essas, vamos dizer, medidas que a sociedade poderia tomar para tentar minorar os efeitos adversos que os serviços digitais que estão tão maravilhosos trouxeram junto, né? Que a gente terminou por... Sempre teve uma participação grande, não como CGI, mas como representações independentes lá do setor privado, terceiro setor e academia, na discussão aqui desse PL 2630, que o deputado Orlando Silva é o relator. Mas, mais recentemente, esse ano, a gente lançou e está aberta uma consulta pública, que eu estimulo que todos participem, com perguntas para todos os setores. Eu acho que é muito importante que o setor empresarial participe dessa discussão, relacionados não só aos temas esses atacados pelo PL 2630, que são a questão da desinformação, do discurso de ódio, de outras práticas danosas que se busca de alguma maneira buscar responsabilizar as plataformas para tentar ajudar a combater esse problema, porque é impossível você fazer uma redução de danos nesses conteúdos nocivos sem a ajuda das plataformas. Então, regulação, educação digital e a cooperação com as empresas através de autorregulação, inclusive. Então, a gente fez essa consulta está no ar até 26 de junho, com várias perguntas sobre as coisas que estão sendo discutidas no PL 2630, mas também sobre outras questões que não estão no PL 2630 e que a gente julga relevantes para a questão da governança do ambiente digital, que são a questão dos monopólios, quer dizer, na verdade, as empresas essas que estão envolvidas em redes sociais e outras não são brasileiras, mas, vamos dizer, a questão do monopólio e da dominação de mercado é uma questão que é pertinente ao Brasil também e que o CAD, que é o órgão responsável por isso, está debruçado. A questão da soberania digital, né, porque a gente, nessas tecnologias todas, a gente tem um protagonismo pequeno das empresas brasileiras e latino-americanas, talvez só no e-commerce a gente tenha grandes players latino-americanos. E a questão, principalmente no final, que é o último bloco de perguntas, sobre qual o modelo regulatório que a gente quer ter. E esse modelo regulatório passa por compreender que no governo tem vários espaços, assim como a SECOM, que o João é o titular, tem no Ministério da Justiça, tem na Anatel, tem no ANPD, várias instâncias governamentais que têm algum pedaço nessa regulação. Então, qual o desenho institucional? A gente precisa de uma outra agência. O CGI não é agência, mas o CGI, como está perguntando, é um órgão de recomendação, de estudo e de debate. Bom, eu já me estendi bastante na resposta. Obrigado, João. Mas depois a gente explora alguns aspectos, porque eu acho que essa experiência que o CGI traz para a normatização, né, do ambiente digital, talvez seja importante quando a gente estiver pensando numa agência reguladora. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Queria passar a palavra para o Paulo, que é um pesquisador, um especialista nos estudos desses modelos de regulação de ambientes digitais. Lembrando que isso aqui é um debate que a gente está tendo aqui, mas ele está acontecendo no mundo inteiro, tá? Em todos os países estão buscando algum modelo, alguma alternativa para entender e para regular ou para atuar, né, dentro desse ambiente digital. Então, isso que a gente está discutindo aqui não é uma exceção, uma coisa que só o Brasil está inventando moda, não, tá? Isso está acontecendo em todos os lugares. Então, Paulo, fala um pouco sobre isso, né? Onde é que esse debate se insere no contexto. Entendo que você tem uma pequena apresentação, então fica à vontade aí, se quiser usar os seus slides ou não, vai ter o critério. Obrigado, Samuel, obrigado a Abrint pelo espaço, né, aqui não sei se a apresentação está visível para... Já entrou. Para a plateia, isso. Então, né, a ideia da gente falar aqui sobre a regulação de plataformas é a ideia de um desenho que gere confiança, né? E aqui, então, de novo, agradecer a Abrint pelo espaço nesse encontro nacional e justamente porque vai potencializar todas essas conexões aqui entre o governo, o setor empresarial, o Comitê Gestor da Internet, a imprensa e as organizações de sociedade civil que aqui eu represento. Então, me apresentando brevemente, se puder passar já para a próxima tela. Eu sou Paulo Renato, sou doutorando em Direito pela UNB, sou pesquisador em Direito Digital
faz 12 anos, o tempo passa, né? E sou um ativista também desde 2010 e falo aqui na condição de co-diretor executivo do Aqualtune Lab, que é uma organização que integra a Coalizão Direitos na Rede, um coletivo de 60 organizações da sociedade civil. A pergunta, então, que se coloca aqui é como assegurar confiança no ambiente digital, né? Confiança para quê? Para a gente viabilizar a inovação, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de informação, considerando o que está diante do nosso executivo, do nosso judiciário, do nosso legislativo, como oportunidade, como possibilidade. Claro, na perspectiva do direito, né, que é a minha origem de pesquisa, que é com essa abordagem que eu vou tratar. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o Marco Civil da Internet. É importante a gente lembrar que desde 2014, um debate que se inicia em 2009, proposto já em 2007, o Brasil escolheu, em vez de começar a regular a internet pela porta da cadeia, o Brasil escolheu afirmar quais são os direitos das pessoas que usam a internet. Dizer qual o limite da responsabilidade de quem oferece serviços profissionalmente de conexão ou serviços online. E qual o papel do Estado nessa regulação para que a internet não seja só um balcão de negócios, não seja só um espaço de jogos. A internet pode ser muita coisa. Qual o papel do Estado em olhar para a internet como uma ferramenta de educação, uma ferramenta social? O Marco Civil da Internet colocou o Brasil no protagonismo das discussões de direito digital no mundo todo, né? E aí eu vou afirmar, Samuel, que o Marco Civil, assim como o CGI, são sim uma jabuticaba, uma deliciosa jabuticaba, uma fruta que eu tenho pena de quem não gosta de jabuticaba, uma maravilha. E temos muito orgulho do Marco Civil, assim como do CGI, que são modelos de inovação em todo o mundo. Uma história que merece ser contada e recontada. Um segundo ponto para a gente vencer esse desafio é entender que o Brasil hoje tem debatido esse projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news, mas que tem uma proposta muito direta. As plataformas precisam ser mais transparentes na moderação de conteúdo que elas já fazem. O Marco Civil estabelece regras para as plataformas. Não é verdade, né? É uma certa amnésia institucional. Paulo, só um minutinho, só para eu registrar a chegada do deputado Orlando Silva. Deputado, obrigado pela presença. Peço uma salva de palmas. Pode seguir, Paulo. Daqui a pouco eu te passo a palavra, deputado. Um dos aniversariantes do momento aí. E estava falando justamente do PL 2630, Orlando, que, conhecido como PL das fake news, merece, né, um reconhecimento melhor, porque a ideia é cobrar das plataformas que, na vivência das regras do Marco Civil da Internet, que não impõe uma obrigação a elas que removam conteúdo, mas também não impõe uma proibição. O Marco Civil impõe uma autorização. Ele não proíbe, ele não obriga, ele autoriza. E aí as plataformas têm que exercer essa liberdade delas de moderar com responsabilidade. Para a gente saber isso, elas precisam ser transparentes. A gente tem que saber por que um conteúdo sai, por que um conteúdo não sai. Por que um perfil é derrubado. Quem nunca ouviu falar da história de um perfil que foi derrubado, voltou e ninguém sabe por que aconteceu o primeiro nem o segundo. Então, a ideia do PL, que surge lá no começo da pandemia, em 2020, com todas as mentiras em volta das medidas de enfrentamento da pandemia. Ah, está causando desabastecimento em São Paulo. Era um vídeo de Curitiba, de um ano antes. O que as plataformas têm que fazer? O que elas fizeram? A gente não sabe como elas lidaram com essa situação por falta de transparência. O PL vem para cobrar mais transparência, para que a gente, no uso da internet, possa ter mais liberdade, sem ficar com medo de sofrer censura pela plataforma. Então, com mais transparência, a gente é mais livre, e aí, assim, Orlando veio de táxi, veio de Uber, Orlando. Vem de carro, livre. Saiu de casa, exerceu o direito de ir e vir, chegou aqui. Precisou avisar alguém o caminho que você ia fazer?
A nossa organização, né, avisou que estava chegando Que ia atrasado. de lá para cá, mas o caminho é o motorista que escolhe, é livre para escolher o caminho. Mas se atropelar alguém, tem que responder. Tem o direito de ir e vir, mas não tem direito de fazer qualquer coisa sem responder pelo que faz. Assim como a gente pode se manifestar na internet com liberdade, respondendo pelos direitos que a gente violar. Essa é a ideia do projeto, que está no cenário de outro projeto de lei de regulação de inteligência artificial, que vai trazer limites para a inovação. Vamos imaginar o Robocop. O Robocop pode torturar as pessoas? Acho que ninguém gostaria de uma máquina torturando nem bandido nem inocente. Não, mas a polícia hoje já tortura. Qual que é o problema? É um problema. A gente vai admitir que a inteligência artificial reproduza os problemas que já existem, de racismo, de xenofobia, de machismo? Espero que não. A ideia da regulação da inteligência artificial é também para isso, para que a gente imponha limites jurídicos para o desenvolvimento da inovação com liberdade e responsabilidade. A ideia, gente, não é muito diferente do que a gente já tem na Constituição Federal. Tem que afirmar nossos direitos fundamentais na individualidade, na coletividade, na sociedade, para criança, para velho, para trabalhador. Também no ambiente digital. A internet veio com a promessa de revolucionar, mas ela pode também, ela tem se mostrado também um ambiente de novas violações de direitos, a tecnologia digital como um todo. A sociedade da informação traz desafios e é necessário reequilibrar os poderes. Não só do Xandão, do Orlando e do Flávio Dino. De todo mundo, das empresas também, que têm muito poder. Então, o equilíbrio dos poderes e a afirmação dos direitos é o que precisa ser reafirmado nesses debates do direito digital, das nossas liberdades. É isso, agradeço, fico à disposição. Obrigado, Paulo. Pode ficar com o microfone. Deputado, o senhor chegou aqui no quente do debate, só para atualizá-lo, o João já falou rapidamente sobre as prioridades que o governo tem colocado nessa questão, e aí a questão da desinformação, o seu projeto é hoje, né, a prioridade colocada pelo governo Lula. O Henrique contou um pouco sobre a atuação do Comitê Gestor da Internet, a gente ainda vai explorar um pouco mais como é que isso se insere num novo ambiente de regulação digital. Agora a gente ouviu o Paulo falando sobre a importância de você ter uma regulação desse ambiente, e eu queria ouvir, justamente na perspectiva do senhor, que está comandando já há 2 anos, né, essa discussão sobre um projeto de combate à desinformação. Qual que é a perspectiva real que a gente tem agora, considerando, né, os últimos desenvolvimentos no Congresso sobre esse projeto, as dificuldades que a gente viu que a base parlamentar tão dividida vai impor para uma votação que tenha o carimbo do governo? Qual que é a sua perspectiva a partir de agora com relação ao andamento do 2630? E o que pode ser feito caso esse projeto não consiga avançar como a gente gostaria? Obrigado, Samuel. Sim, senhor. Eu quero cumprimentar a Cristiane, o Henrique, o João e o Paulo, e cumprimentar o Samuel, e cumprimentar todas que participam desse momento, agradecer a oportunidade da conversa. Olha, a minha expectativa é que a Câmara dos Deputados, e na sequência o Senado Federal, vote e aprove o projeto de lei 2630. Faz 3 anos que... Com realismo, com otimismo, com pessimismo? Eu sou daqueles que têm o pessimismo da razão, mas tem o otimismo da vontade. Eu acredito que é necessário para o Brasil, como de resto é necessário para o mundo inteiro, nós estabelecermos parâmetros, regulação para uma maravilha que o mundo contemporâneo possui, que é a internet, que são as redes sociais, o serviço de mensagem, tudo que está à disposição da sociedade. Eu creio que é um espetáculo e que nós temos que valorizar a enésima potência, tudo de possibilidade de conexão entre as pessoas, de difusão de ciência, de cultura, de conhecimento, de possibilidade de atividade econômica, tudo isso que as maravilhas que a tecnologia nos oferece, eu acredito que deve ser potencializada à enésima potência. E eu sou daqueles que crê que, como tudo que é bom
traz consigo, aqui a colar, alguns efeitos colaterais. É esse que é o tema. Como enfrentar os efeitos colaterais das maravilhas ofertadas pelo mundo digital. Eu sou otimista por quê? Primeiro, porque o mundo inteiro debate esse tema e estrutura caminhos de regulação. O Brasil não ficará na contramão da história. Eu recordo, anos atrás, eu tive o privilégio de ser relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando nós fizemos, e a nossa lei, eu diria assim, que é a primeira geração de regulação desse tema, alguns países do mundo já viviam a sua terceira geração. O Brasil sonha em fazer parte de determinadas organizações internacionais que exigem regras para proteção de dados pessoais e privacidade, proteção da privacidade. Dali a pouco, regras para a regulação do universo digital passarão a ser critérios de presença do Brasil também em organismos internacionais, para que nós operemos no mesmo padrão desses países com os quais nós queremos cooperar. Digo isso porque, na minha percepção, é uma necessidade nós estruturarmos a regulação para esse setor. Pessoalmente, eu tenho uma convicção de que alguns dilemas que o mundo vive, no plano da cultura, no plano da sociedade, no plano da política, alguns dilemas, eles também tornam exigência a regulação de plataformas digitais. Eu tenho dito que é um debate civilizatório sobre qual sociedade nós queremos organizar. O Brasil vive, por exemplo, hoje uma sociedade fraturada. E essa fratura não brotou do chão, de nada. Em alguma medida, ela também é desdobramento da dinâmica social, onde as redes têm um papel estrutural na sociabilidade das pessoas. As bolhas, o encapsulamento do debate, que é funcional para a dinâmica do negócio, ela gera desdobramentos, geram repercussões. Então, eu estou convencido de que é mais do que importante, necessário, estabelecer regulação de redes sociais, sobretudo, e é daí que vem o meu otimismo. O projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, vocês sabem aqui, imagino que aqui deve ter um time de gente que acompanha esse debate. É originário do Senado, foi votado no Senado sobre o crivo de muitas críticas, porque o debate público foi reduzido. Na Câmara, o debate público foi mais amplo. Evidentemente que há fatos novos que impactaram a votação do ato dos serviços digitais da União Europeia. Impactou muito no debate que nós fazemos. O novo governo, liderado pelo presidente Lula, aqui representado pelo secretário João Brant, que tem um viés totalmente distinto do viés do governo anterior, entrou no debate e apresenta a sua perspectiva, e isso impacta também no processo, né? Fenômenos que passam a ser mais agudos incidem sobre o processo, fenômenos que impactam, como foi o 8 de janeiro, fenômenos como acontecimentos que envolvem infância e adolescência no Brasil, tudo isso impacta, pressionando para que a regulação dê passos adiante. Como me referi anteriormente, a existência do DSA é algo que tem muito peso, porque nós não tínhamos um padrão, agora temos um padrão regulatório. Então, é mais que importante, é necessário. Muitos fatores pressionam para que nós possamos dar passos adiante. Há uma visão majoritária entre líderes na Câmara dos Deputados de que é uma matéria importante de ser apreciada, e há resistências também que são conhecidas. Resistências de quem não quer regulação no seu negócio, e eu creio que mesmo aqui, aos poucos, vai se dando conta de que é necessário que isso se dê. Há resistência de quem é beneficiário político desse modelo, tal qual existe hoje, e pretende que não mude, porque ele traz um benefício direto, digamos assim. E há resistências de gente que, eu diria assim, vive no tempo da caverna, né? A alegoria da caverna talvez valesse, de vez em quando, no Congresso Nacional. Tem gente que sai da caverna, olha assim, não acredita que existe luz e volta para a caverna. E se nutre das sombras, digamos assim. Aqui também você tem, é o que eu sempre falo, são ordens de interesses mútuos. São pessoas, gente, grupos diferentes, com interesses diferentes, mas que aqui e acolá se reúnem em torno do mesmo objetivo. Vocês sabem, o núcleo do problema está concentrado no regime de responsabilidades,
Eu não vou repetir, porque suponho que isso já tenha visitado aqui o debate, e eu considero que aqui é um núcleo importante. Eu sustento o Marco Civil da Internet como algo fundamental, como outros colegas, imagino que já devam ter feito isso aqui, mas sustento também que é necessário a alteração desse regime de responsabilidades, sobretudo quando há impulsionamento e, sobretudo, para proteger a sociedade. O João deve ter falado sobre a ideia do governo de dever de cuidado, que é algo importante, não sei se falou, deve ter falado, não? Ainda não chegamos lá. Não chegamos lá. Há aspectos na lei, como dever de cuidado, que é um tema central que o governo apontou, que também é uma inspiração da legislação europeia e que é uma medida protetiva e que incidirá sobre a responsabilidade se houver omissão. A ideia é que haja notificação sobre conteúdos ilegais e a manutenção de conteúdos ilegais após notificação poderia incidir sobre responsabilidade. Então, a mudança, numa frase, né, que o tempo é curto, já estou finalizando, a mudança do regime de responsabilidade é algo muito importante. A segunda questão que eu diria que é central são regras de transparência. Regras de transparência que são essenciais para que a sociedade tenha uma visão crítica de limites, de dificuldades na operação desses serviços e a sociedade, com um olhar crítico, possa, inclusive, contribuir para que o aperfeiçoamento desses serviços se dê para bem do interesse público. Então, eu diria que um conjunto de regras de transparência e não serão preservados os segredos industriais, comerciais, o sigilo dos negócios. Agora, a sociedade tem direito, inclusive, de fazer certos debates. Muitos devem aqui refletir sobre algoritmos de recomendação, como são produzidos, o impacto que eles têm. Isso é decisivo, até para o terceiro aspecto, que é a liberdade de expressão. Mudança no regime de responsabilidade, obrigação de transparência e liberdade de expressão é o tripé essencial dessa proposta que nós debatemos. E o que é que tem a ver algoritmo de recomendação com liberdade de expressão? É porque, na minha convicção, liberdade de expressão não é só o direito de falar, é o direito de ser ouvido. Porque não tem liberdade de expressão plena sem debate, não tem debate sem diversidade, sem pluralismo de ideias, sem circulação de posições distintas. Por isso que importa como é a operação de algoritmo de recomendação. É um pouco a minha visão sobre o processo. E, portanto, é um projeto que procura fortalecer a liberdade de expressão e garantir um ambiente mais saudável na internet, com responsabilidade. O próprio usuário defender a sua liberdade de expressão, eu acho que é muito importante. E, ao fim e ao cabo, nós temos hoje uma pendência, que é um impasse que nós vivemos, que é como estruturar, como definir a estrutura regulatória, porque falar de regulação sem entidade reguladora, sem órgão regulador, é como falar de algo vazio, né? Uma proposta que era a proposta que, na minha visão, era melhor, que é de criarmos uma entidade autônoma de regulação, que é a proposta necessária, gerou uma controvérsia muito grande na Câmara dos Deputados, e a nossa expectativa estamos refletindo, é pôr de pé um caminho que seja multissetorial, mas que acentue a natureza autônoma de quem terá essa função, até porque regulará aspectos públicos, aspectos do Estado. Então, é importante que tenha um caráter autônomo, um caráter técnico, como disse, multissetorial. O Brasil tem a experiência do CGI, que tem elementos que podem ser incorporados nessa experiência de estrutura regulatória da internet, que eu considero que o CGI é uma boa experiência. Tem um debate que envolve uma alternativa que seria a Anatel, aqui imagino que também todos conheçam a experiência, que tem virtudes e limites. E é nesses termos que nós esperamos, Samuel, no período muito breve, que nós tenhamos uma definição, para que nós possamos oferecer à sociedade brasileira um mecanismo que torne as redes sociais e os serviços de mensagens eficientes e mais livre dos efeitos colaterais que eu me referi. Muito obrigado. Então, além das mudanças que a gente já teve na questão da remuneração de conteúdo e tudo mais, indicando eles para o projeto da Jandira, essa questão da agência também deve ser alterada no projeto para poder dar segurança para os parlamentares. Eu acredito que seria oportuno que nós votássemos destacado um tema da remuneração de conteúdo jornalístico que está ali conectado nessa proposta até aqui, por conta de uma visão política de que contra a desinformação é importante informação e jornalismo profissional é a base da produção de informação. É isso que deu base para que nós introduzíssemos, eu defendo essa tese. Mas houve um apelo, o Brasil é assim, né? O Brasil é um país muito curioso
e, digamos assim, muito curioso, e muitos setores têm sempre muitas iniciativas. E quando se viu que era um debate que envolvia plataformas digitais, alguém teve uma boa ideia. Qual era a boa ideia? Proteger direito autoral de artistas e conexos de quem executa obras artísticas que estão, digamos assim, não indexados na legislação sobre direito autoral. Como o texto versava sobre plataformas digitais, algumas pessoas tiveram boas ideias de proteger os artistas e incluir, digamos assim, direito autoral e direitos conexos de streaming no debate. Foi, voltou, e qual é a conclusão? Olha, vamos então destacar direito autoral nas plataformas digitais, vamos destacar remuneração de conteúdo jornalístico, porque para alguns isso tem a ver com direito autoral, vamos destacar e votar à parte. Eu me entusiasmei com essa hipótese, porque isso vai nos retirar um dos pontos controversos do projeto, então diminui a polêmica. A expectativa nossa é que na próxima semana nós votemos a urgência e o texto. Avançou muito o debate essa semana. Ainda ontem tivemos uma reunião focado no tema jornalismo, avançamos, nem contei a história para o João ainda. E a minha expectativa é que hoje se defina também o texto sobre direito autoral. Então, eu nutro a expectativa de que na semana que vem esses dois temas sejam votados à parte e na semana que vem ou na outra, nós poderemos escrever no texto qual será a saída da estrutura regulatória. Se a proposta da Anatel ou se é uma proposta que a Ordem dos Advogados do Brasil colocou na mesa de um sistema brasileiro de regulação. São essas duas possibilidades que a fase atual é de consultas aos líderes para que a gente possa definir, finalmente, o item pendente, digamos assim. Só para deixar claro, a urgência na semana que vem do projeto da Jandira, não do seu projeto. É que o projeto de lei 2630 já teve a urgência aprovada. Exatamente, por isso que eu estou perguntando isso. Cris, cabe a você aqui a tarefa de fazer a ponte dessa nossa primeira rodada e desses subsídios que foram trazidos pelos nossos debatedores com o mundo do provimento de acesso dos associados da Brint, que, no final das contas, entregam hoje 52% dos acessos de internet no Brasil. Como que esse debate se insere na realidade do provedor de internet aqui? Obrigada, Samuel. Agradeço a presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, assim, a grande discussão começou com por que regular, né? E essa discussão já tem bastante tempo, alguns anos no mundo, e isso já passou, né? Essa fase do porquê regular já passou. Por quê? Porque a gente tem um custo da desinformação que é gigantesco. Nós temos a questão da desinformação, que é aquele conceito em que a pessoa coloca uma informação ali online na rede com a intenção de prejudicar, com a intenção de trazer um elemento falso, né? Essa é a desinformação. Isso tem que ser combatido. Nós temos aquela que a gente chama de misinformation, que é aquele caso em que a gente só coloca alguma coisa ali, que ninguém sabe muito bem se está certo ou errado, prejudica um pouco, mas ninguém sabe se existe uma conduta feita com aquela intenção de prejudicar. Ou seja, a gente tem um monte de conceitos, além do próprio fake news e deep fake, né, que envolveu essa primeira etapa do trabalho do porquê regular. Passado isso, agora a gente vem para a grande questão, né? O que vai ser regulado? E daí, quando a gente pensa nos provedores de acesso à internet, a gente está nessa camada 2, nessa segunda pergunta, o que vai ser regulado? E aqui a gente tem um espectro gigantesco de temas, que vai desde moderação de conteúdo, envolve questão de aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito e que está em rede social ou fora de rede social. Aquilo que é uma grande plataforma que também tem a estrutura de uma rede de conexão atrelada a ela, ou seja, ela tem um corpo muito maior na sociedade. A gente tem a questão dos próprios direitos autorais e do jornalismo. Então, assim, o que regular é um espectro gigante e a gente tem que separar joio do trigo, literalmente é isso. O projeto de lei, ele nasce com uma tentativa de responder essa pergunta intermediária do que regular, né? E ele dá um bom encaminhamento, mas ainda tem um trabalho muito grande para ser feito em cima dele. Tá?
Por que os provedores são afetados por essa discussão? Porque todo mundo que cuida de infraestrutura e de acesso à internet, normalmente é o caminho mais curto do mundo para poder endereçar esse problema. Se eu tenho um site que está cometendo algum tipo de ilicitude na internet, eu vou pedir para bloquear esse site. Para quem que eu peço isso? Hoje, no Brasil, para os provedores. Então, no final das contas, o jeito mais fácil do Estado, daí eu digo Estado como um todo, né, atuar num momento em que existe uma certa desordem, é a camada de infraestrutura, vindo atrás da gente. É por isso que esse tema é tão importante e que a gente tem que conhecer. Por fim, a gente tem toda a parte do como fazer essa regulação, né? E no mundo, muito se discutiu, tanto no âmbito do DMA, quanto no âmbito do DSA, então são dois grandes, digamos, arcabouços, né, europeus, que são utilizados pelo Brasil para endereçar a questão, mas eu particularmente vejo um problema nesse efeito Bruxelas, que a gente chama, né? O efeito Bruxelas é aquele negócio, tem lá fora, é legal, deixa eu importar para o Brasil. E qual é a desvantagem disso ser feito à risca? A gente perde as discussões que eles tiveram ao longo do caminho e se perderam ao longo do caminho. Então, eu diria que as principais discussões do DSA ficaram no caminho, não ficaram no texto final. Então, isso é importante o Brasil ter em vista para a gente construir um arcabouço melhor aqui. E nós estivemos agora, né, na Unesco, em Paris, tratando sobre um grande guia de regulação de plataformas. E daí lá, o que ficou muito claro é que, assim, o Brasil é a bola da vez. Por quê? Porque a gente pode melhorar, a gente pode fazer melhor, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Na Austrália, isso foi decidido, resolvido, com autoridade, etc., há mais de 2 anos. Só que aquilo veio com uma pressão tão grande, aquilo veio como se fosse um turbilhão de ideias, que as pessoas andavam na rua e os governantes andavam na rua de, digamos, colete de balas, à prova de balas. Ou seja, não funciona dessa maneira, né? A gente precisa construir. E a construção ela tem que ser coletiva. Eu, particularmente, não acho que a gente tem que ir para o final da linha, que é regimes de responsabilidade. A gente tem que pensar hoje mais em como fazer a regulação e quais são os modelos regulatórios mais adequados para essa regulação. Então, quando a gente pensa em regulação, regulação é a nossa praia, né? A gente está no setor regulado. Telecom é algo incrivelmente regulado. E a gente conhece bem a Anatel Comando Controle. Não funciona para a plataforma. A gente conhece regulação responsiva, que eu acho fantástico, lindo, maravilhoso, mas também não combina com regulação de plataforma. Então, a gente tem 2 universos aí que estão na nossa prática, no nosso dia a dia com a agência, que não combinam com essa natureza. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer outros modelos de regulação para a mesa. E esses modelos são construídos de forma conjunta, né? São modelos que têm outros conceitos de um Estado pós-democrático, um Estado diferenciado no sentido de prudência e controle. É algo completamente distinto do que a gente tem hoje. Isso ainda não está materializado no projeto de lei e provavelmente vai ser um dos campos que ainda vai existir digamos, uma evolução, né? Então, eu acho que esse que é o principal ponto aqui. Tá bom, Samuel? Regulação por bom senso é uma coisa sempre complicada, né, João? Eu te pergunto, assim, faz sentido ter um regulador nesse ambiente? Acho que faz sentido. A visão do governo é o seguinte: nenhum regulador deve atuar sobre conteúdos individuais. Nenhum regulador deve avaliar se o que você falou é mentira, o que você falou é verdade. A proposta do governo, inclusive, salientava a ideia de que essas avaliações sobre conteúdos individuais devem ser feitas por autorregulação. E que acho que é a compreensão também de que isso são as próprias empresas e a justiça que têm condição de fazer essa avaliação melhor. Mas nós temos um outro lado, que são as obrigações das plataformas. Você define uma regulação assim, você define
obrigações. Então, vou dar um exemplo para pegar o gancho do que o Orlando comentou. O que a gente chama de dever de cuidado? Eu sou concessionário de uma estrada. Eu sou responsável por todos os acidentes que acontecem naquela estrada? Não sou. Mas eu preciso manter o asfalto, eu preciso manter o guardrail, eu preciso manter a sinalização, eu preciso manter a iluminação. E se eu falhar gravemente em alguma dessas coisas, eu me torno responsável. Um hospital que não controla suas infecções hospitalares de uma maneira razoável, ele não era responsável, ele passa a ser. Então, a ideia de dever de cuidado é você condicionar questões procedimentais e poder avaliar se as plataformas estão atuando preventivamente. Atuar preventivamente não significa fazer a avaliação do conteúdo antes dele ir para o ar. Significa você garantir que os seus algoritmos não estejam impulsionando um conteúdo que é ilegal. Um tipo de conteúdo que é claramente, flagrantemente ilegal. Então, essa lógica precisa ter alguém olhando para isso. Então, a gente acha que precisa, sim, ter um regulador que olhe sobre as obrigações das plataformas. E trago como segundo exemplo a avaliação de risco sistêmico, que é uma lógica importada da avaliação da regulação ambiental e financeira, que de diferentes maneiras fazem esse tipo de avaliação e buscam entender o seguinte: bom, se a atividade que eu faço tem alguns riscos que são da própria atividade, eu preciso trabalhar para atenuar esses riscos de forma constante. Quem vai avaliar se está atenuando ou não? Um órgão regulador. Deputado, eu sei que o senhor está com o horário já encerrando, então eu te dou a última oportunidade para endereçar a nossa plateia e já fazendo a provocação, né? Tem um plano B, caso o projeto não seja aprovado? Primeiro, registrar que é muito importante o que a Cristiane falou. O processo de debate deixa um legado importantíssimo para que você forme consciência acerca dos caminhos mais adequados para orientar a regulação de determinados setores. Olha, o plano B existe, está na institucionalidade brasileira, na estrutura do Estado, no Poder Judiciário. Eu falo é que nos termos dos problemas que eu vejo que precisam ser tratados, o problema da responsabilidade ele é nuclear. Porque, veja, a palavra regulação está vinculada a uma ação de supervisão do Estado acerca de serviços públicos que são ofertados por empresas privadas. Ela não é muito precisa para os termos que nós queremos debater, porque não se trata de um serviço público operado por agentes privados. Mas é no sentido do regramento que aquela determinada atividade ela deve possuir. E, nesse instante, o foco, na minha percepção, está na responsabilidade. Há um debate público aberto sobre o sistema de responsabilidades dessas empresas e a omissão do parlamento em não votar, não deliberar sobre o tema, vai nos conduzir às soluções que o Brasil tem visto em vários momentos em que há omissão do parlamento, que é uma deliberação do Poder Judiciário. Há recursos extraordinários na mesa, alguns deles com mais de 10 anos. Imaginem vocês, os mais antigos aqui. Um recurso que foi apresentado ao Supremo questionando a responsabilidade do Orkut, no tempo que existia o Orkut. Então, há mais de 10 anos atrás, e o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, já agendou, reagendou, remarcou a votação desses recursos, e uma omissão do parlamento vai produzir, na minha visão, uma interpretação conforme do Poder Judiciário, que eu lamento, porque eu sou daqueles que creem que cada um deveria ficar no seu quadrado, o legislativo legislar, o judiciário, quando provocado, deliberar sobre uma controvérsia, não avançar estabelecendo parâmetros como tem sido interpretações conformes, mas reconheço que, havendo um problema objetivo na sociedade e havendo uma omissão do poder que tem a competência de enfrentar essa omissão com regras, está dentro da regra do jogo, da Constituição, uma interpretação conforme, que seria, na prática, o plano B, não meu nem do parlamento, mas da sociedade brasileira. Eu queria, uma vez mais, agradecer a oportunidade de poder encontrá-los, pedir desculpas pelo atraso, saudar todos os painelistas, saudar todos aqueles que participam desse momento e pedir permissão para me retirar da sala. Bom Obrigado. Congresso. Permissão concedida, deputado. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Peço uma salva de palmas para o deputado. A gente já também está com o tempo encerrado. Eu queria só dar uma oportunidade para o Paulo e para o Henrique fazerem uma última intervenção também. E se alguém da plateia tiver algum questionamento, já sinaliza para a gente. Vou abrir para uma pergunta só, tá? A gente passa e encerra aí o debate. Então, Paulo, por gentileza.
Primeiramente, queria me colocar à disposição para continuar essa conversa, porque a mesa se encerra, mas o debate não acaba, e fazer coro ao chamado do Henrique para que, enfim, as pessoas seletas que estão aqui na plateia possam participar ativamente do processo do CGI, de coleta de insumos para esse tipo de regulação, que começou em setembro, agosto do ano passado, no evento aqui em São Paulo, e que vai continuar, porque mesmo com o PL, as questões não se encerram, né? Ele faz parte de um processo de regulação brasileiro, não começou com o PL 2630, não vai terminar com o PL 2630. E quero dialogar rapidamente aqui com o João a respeito do dever de cuidado e também com a Cristiane em relação a valorizar o que a gente tem e não importar o que está de fora. Que, enfim, eu sou do direito, então, para mim, as palavras importam. E eu acho muito ruim a gente importar o dever de cuidado se a gente tem no CDC o dever de segurança, que é explicado no próprio CDC, que se aplica para a questão das estradas, João. E, assim, a concessionária, ela tem que garantir a segurança da estrada, ela não tem que cuidar do que está dentro do meu carro, ela não tem que cuidar, ela tem que oferecer segurança. E na falta de segurança, a gente tem um defeito na prestação do serviço ou na oferta do produto. Esse é o conceito que a gente tem que usar nesse debate, que é um conceito brasileiro, com mais de 30 anos de vigência. A gente não precisa importar o que está lá de fora. A gente tem a nossa doce jabuticaba para a gente explorar. E, em relação ao dever de segurança, eu quero pensar assim, eu tenho um carro andando a 120 por hora. A concessionária necessariamente tem que oferecer um cuidado? Pode ser uma ambulância. Não existe conteúdo essencialmente ilegal. Depende do contexto. Recentemente, a gente teve a ilustradora Rafaela Tuma, conhecida, que republicou uma piada. Ela republicando, aquilo era absolutamente racista. Até se perceber que era a piada de um humorista negro, sendo ele crítico ao racismo que ele sofre. É o mesmo conteúdo, o contexto muda tudo. Um carro a 120 por hora pode ser ilegal, pode ser para salvar uma vida. Alguém cavando um buraco pode ser para passar um cabo da Anatel para parar de derrubar poste. A gente precisa olhar para a nossa realidade com mais atenção, mais carinho e valorizar o que a gente tem aqui, inclusive o debate. É um problema o governo apresentar uma proposta pronta, sem debater antes. Isso desvaloriza o trabalho do governo e o trabalho da sociedade civil, que está absolutamente disposta para esse debate. Quero reforçar a importância aqui de a gente trazer a academia, trazer a sociedade civil e nos mantemos aí abertos e abertas para essa conversa. Muito obrigado. Direito de resposta sugerido, caso você queira, João. Não, veja, a questão é que nós estamos lidando com um calendário que não é nosso. Nós estamos lidando com Arthur Lira, dizendo nós vamos pautar isso semana que vem. Nós estamos lidando com um governo que tinha que compor sua posição. No momento que compôs sua posição, o negócio é ou vocês apresentam agora ou o texto vai ser votado assim. Então não adianta cobrar do governo, você precisa cobrar do Lira. Toda vez que o governo é cobrado de um processo que ele não, sobre o qual ele não tem governabilidade, a minha resposta vai ser, adoraríamos, nós pedimos mais tempo. Nós pedimos tempo, inclusive, para fazer um mês de consulta. Seria uma corrida e poder fazer isso. Não nos foi concedido. Então, essa visão, a gente poderia, eu não vou discutir o dever de cuidado aqui, defendo da maneira como a gente apresentou, mas enfim, esse não é o problema. O problema é, nós e sociedade civil, sob um processo cujo tempo é governado pela Câmara dos Deputados. Então, ou a gente assume isso, ou a gente vai ficar discutindo entre nós o que não tem valor enquanto eles definem qual é o momento em que isso foi para a pauta e volta para a pauta. Henrique, você só teve uma intervenção, não sei se você quer colocar mais alguma questão com relação ao trabalho do CGI, a tua visão com relação a esse debate, ou alguma mensagem final aqui para a nossa plateia, antes de eu abrir aqui para o nosso espectador que quer fazer a pergunta. Obrigado. A Cristiane falou da questão de que, no fim da linha, os provedores que são acionados lá para bloquear o site, no caso, como aconteceu na época das eleições. Eu quero dizer o seguinte, no CGI, se é uma coisa que há consenso, é que o bloqueio de sites é o último recurso. Quer dizer, eu acho que a gente não está falando em regulação para sobrecarregar os provedores para ficar bloqueando a torta e a direita. Pelo contrário,
Eu acho que vai funcionar se esse último recurso for usado muito como exceção. Só para terminar, assim, eu me envolvi e coordenei na época um trabalho que vocês devem conhecer, que é o do gerenciamento da Porta 25, que mobilizou muitos provedores na época e até hoje está valendo, né, e que serviu para tirar o Brasil da lista dos maiores enviadores de spam no mundo. Quer dizer, o CGI, em tudo que ele se envolveu aí também na regulação de plataformas, está muito preocupado que todas as partes envolvidas realmente estejam sendo ouvidas. E podem ter certeza que, quando sair uma regulação, e esse assunto vai evoluir, com certeza, muito além da questão do 2630, é muito importante a voz de vocês têm um representante lá, e nós aqui do setor privado e os mais colegas sempre têm espaço para a palavra de vocês lá. É isso, obrigado. Vamos lá, amigo. Boa tarde já, né? Me chamo Elton Lucena, sou da Link Cariri, provedor de internet no sul do Ceará. E minha pergunta é bem breve, né? Eu queria saber do CGI e do governo quais foram as avaliações que foram feitas com relação ao impacto dos efeitos colaterais da neutralidade da rede com o uso com a implantação do PL. Ele é da Link Cariri e quer saber dos impactos da regulamentação de neutralidade da rede. Você quer complementar alguma coisa? Eu gostaria, porque a neutralidade da rede é um dos pilares, né, da internet desde o início, quando a internet foi iniciada, né? Opa! Só um microfone. A ideia é que a inteligência esteja nas pontas, né, no usuário, do lado do usuário e do lado dos provedores de conteúdo. Então, como é que essa regulação vai interferir na neutralidade da rede? Quais são os efeitos colaterais que isso vai proporcionar? E se isso foi mapeado pelo governo, e qual é a opinião do CGI com relação a isso? Henrique? Não, a neutralidade de rede que está no decálogo dos marcos do CGI e no Marco Civil da Internet diz respeito principalmente à neutralidade de rede no nível da infraestrutura, né? A neutralidade de rede, neutralidade da internet, quando se trata de conteúdos, nem o Marco Civil, nem o decálogo entraram, né? Há talvez uma má compreensão de muita gente em relação à inimputabilidade da rede que está no decálogo do CGI. E, de certa maneira, no Marco Civil também. Mas o que vale, que está no Marco Civil, que, de certa maneira, dá uma certa neutralidade, você pode ler dessa forma, é a questão de você não poder responsabilizar as plataformas por conteúdos colocados por terceiros, a não ser no caso daquela exceção da nudez por vingança. Quer dizer, isso realmente teria que mexer no Marco Civil, e isso está sendo objeto de assunto no Supremo Tribunal Federal, mas, vamos dizer, não existe nada, vamos dizer, do que está na lei hoje que, vamos dizer, diga que a neutralidade da rede, da maneira como a gente entende, na questão da infraestrutura, esteja sendo mexido no caso do que está sendo discutido agora. Cris? Essa é uma daquelas desinformações do debate, por isso que a sua pergunta é super importante. A regulação de plataformas, esse assunto que a gente está falando, o escopo do PL, não tem nenhuma relação com neutralidade de rede. Neutralidade de rede é um princípio do Marco Civil que fala que eu não posso distinguir nenhum conteúdo trafegado, seja por origem, tipo de pacote, conteúdo, não importa. Não posso ter distinção de conteúdos equivalentes. Então, quando a gente está falando aqui de regulação de plataforma, não tem nenhuma relação com o Marco Civil. Aonde que o Marco Civil entra na história, entra na jogada, e esse é o ponto que eu queria até trazer a questão do dever de cuidado. É com relação a regimes de responsabilidade. Tem uma discussão em andamento sobre o artigo 19 do Marco Civil e tem a discussão de regulação de plataformas, e as coisas, em alguns momentos, se confundem. E eu diria que o nosso dever de cuidado maior não é nem o dever de cuidado do texto do projeto de lei, do texto da propositura do governo. É o dever de cuidado do judiciário não se antecipar aquilo que a gente precisa e nem o legislativo se antecipar de forma, digamos, como uma pressão exacerbada aquilo que a gente precisa discutir ainda.
Então, acho que esse é o dever de cuidado principal, e depois vem todo o resto do dever de cuidado propriamente do projeto. Samuel, se me permite Claro, Paulo. uma pequena discordância de argumentos, mas absolutamente concordando no resultado com a Cristiane. Acho que neutralidade de rede tem a ver com esse debate, porque por falha da Anatel, do CAD, do Ministério Público, a gente se encontra num cenário em que você recebe pelo WhatsApp uma manchete e um link que podem ser falsos, e por não haver a afirmação do princípio da regra e das exceções à neutralidade de rede previstas na lei e no decreto, se você clicar no link para saber se a notícia é boa ou ruim, você tem que pagar, e o WhatsApp chega de graça. Se você voa de Gol, o WhatsApp é de graça em texto, Telegram não é de graça. Então, você tem uma distinção entre mensageiros instantâneos. É uma falha na aplicação da legislação que contribui diretamente para o nosso cenário de desinformação. Um outro último aspecto aí sim uma desinformação que tem sido falada sobre neutralidade de rede e que de responsabilidade, que o Marco Civil isenta as plataformas de responsabilidade. Isso não é verdade. O artigo 18 do Marco Civil isenta os provedores de conexão de responsabilidade. Então, quem provê conexão está isento de responsabilidade. Isso está posto no Marco Civil e isso não vai mudar. A proposta do governo não é essa. A gente está falando de provedores de aplicações, de quem atua na camada de aplicação, que aí não entra neutralidade de rede, porque aí não é camada de rede, é a camada de aplicações. Para essas plataformas existe um debate e o Marco Civil não põe elas como isentas. Elas podem sim ser responsabilizadas se elas falharem com a segurança na implementação dos seus próprios termos de uso. E aí concordo com o João. Temos que avançar para que essa regulação dos termos de uso possa cobrar delas mais transparência, mais responsabilidade, para garantir a liberdade delas e a nossa também. Bom, gente, a gente já está 14 minutos estourados aqui. Eu sei que o tempo da Cris não conta, porque ela é conselheira da Brint, então ela pode falar o tempo que ela quiser aqui. Então, eu tenho um desconto aqui de pelo menos uns 10 minutos, mas, de qualquer maneira, a gente tem que encerrar. Então, eu agradeço, peço uma salva de palmas para os nossos debatedores. Certamente esse tema vai crescer e no ano que vem, no Congresso da Brint, ele vai voltar. Então, fiquem ligados. Obrigado, pessoal. Muito obrigada a todos os painelistas. O Felipe vai bater uma foto de todos vocês. E a gente retorna, continuando o nosso evento, às 14h30 pontualmente. Obrigada, bom almoço a todos.